Bom dia, meninos. Hoje falaremos sobre a correção de atividades sobre moda, mediana e média. Os exemplos a gente viu na aula passada e agora aqui nós temos um mapa de ideias sobre a aula passada para a gente relembrar e poder fazer a correção. Nós estamos vendo noções de estatística, vimos primeiro a média. O que é a média? É a soma de todos os valores de um conjunto de dados e divide o valor encontrado dessa soma pela quantidade de valores. Por exemplo, eu tenho um conjunto de valores, 7 valores aqui, são 7 notas, suponhamos. A gente faz o somatório delas e divide por 7. 44 dividido por 7, então a média desses alunos é 6,3. A mediana representa o valor central do conjunto de dados. Caso seja, mas a gente tem que tomar cuidado, o conjunto de dados devem estar em ordem crescente ou decrescente. Tanto faz. Então, eu tenho aqui, olha, uma tabela com as notas de 7 alunos. Como 7 é um número ímpar, tenho um valor central. Eu ordeno os valores e vou pegar o que está na posição do meio. Então, está aqui, olha, comecei da nota 3 e fui até a 10. Se repetiu a nota, repete o valor. E o valor central é o 6. Então, nós temos que a mediana é o 6. Agora, se fosse par, eu tivesse aqui, olha, 3, 6, 8 médias. Eu não tinha um valor central só. Eu teria 2. Aí eu faço a soma dos 2 e divido por 2. 5 mais 6, 11, dividido por 2, 5,5. E a moda é o valor que mais se repete. Por exemplo, aqui eu tenho uma tabelinha com 3, 6, 7 alunos. E a idade deles. Aí, nós temos qual é a maior quantidade de idades. O 14 tem 1, 2, 3, 4 alunos com 14 anos. Então, ó, o 15 apareceu uma vez, 14, 4, 13, 2 vezes. Então, quem apareceu maior foi o, não é 17, gente, é 14, tá? Agora, outro exemplo. O tempo de vida útil de uma lâmpada em horas foi dado aqui, olha. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tem 9 lâmpadas com seu tempo de vida em horas. Aí a primeira coisa que eu vou fazer é organizar a organização do rol, colocar em ordem crescente. O menor número é 890, vai até o 990. A média é a soma de todos os valores, dividido pela quantidade, 3, 6, 9. Então, é a soma dos valores dividido pela quantidade de valores. Deu 8.460 dividido por 9. Então, foi 940 a média de
vida dessas lâmpadas. Moda é o valor que mais se repete. No caso aqui, ó, se tiver mais de um valor, vai ser bimodal, trimodal, e quando não tem nenhum, é amodal. É o 890. E a mediana? Se são 9, tem um valor central. O valor que ocupa a posição central é o 950. Vocês estão vendo? A moda é o que menos representou esse grupo de dados. Ficou mais próximos à média aritmética ou à mediana. Outro exemplo. E aqui lembrou também, né, se fosse para a quantidade de elementos, somaria e dividiria por 2. Nesse aqui, o gráfico apresenta o comportamento e o emprego formal surgido, segundo o CAGED, no período de janeiro de 2010. Então, vai de janeiro a outubro. E aqui tem a quantidade, o eixo horizontal são os meses, e no vertical a quantidade de empregos. Esse é um gráfico de linha. E colocou os valores, por exemplo, aqui, ó, o mês de janeiro, nesse ponto aqui que está a quantidade de empregos, seria 181.419 empregos. E assim também vagas, né, para empregos. E aqui pede, com base nesse gráfico, o valor da parte inteira da mediana dos empregos formais surgidos Aí, se a gente contar quantos números eu tenho aqui, 3, 4, 5, 6, com 2, 8, com 2, 10. É par. Então, mediana, eu coloco esse grupo de dados, vou agrupando aqui de 2 em 2. Ficou 4 valores acima, 2 no meio, 2 abaixo. Então, eu tenho que somar esses 2 e dividir por 2. Ora, deu 229.913,5. Eu não vou pegar aqui um meio emprego, né? E, além disso, está pedindo o quê? A parte inteira. Então, despreza a vírgula e despreza o 5, vai ser a letra B. Nesse aqui, mostro a tabela de notas de 24 alunos em uma prova de física aplicada, com nota máxima de 100 pontos. A tabela acima, a tabela com as notas acima, calcule a média das notas. Eu tenho que somar tudo e dividir pela quantidade, que são 24 notas. Nossa, professora, mas eu vou ficar perdido com essa quantidade de números. Não, gente, aí vocês somam aqui por colunas, ó. Vamos agrupar e colocar esse resultado por colunas, que não fica tão difícil. Aqui, olha, se eu somar 40 com 90, 130 com 5, 180 com 30, 210. Aqui, 20 com 80, 100, 120, 140. E assim por diante, ó. Aí depois eu faço a somatória desses resultados e divido por 24. A somatória dos resultados dividido por 24. Vai dar 1.010 dividido por 24, 42,08, a média de notas
dessa turma. E a moda? E a mediana? Para responder isso, gente, eu peguei e fiz aqui, olha, a tabelinha e a frequência que cada nota apareceu. Por exemplo, aqui eu pus em ordem decrescente. 90, uma vez. 80, uma vez. 70, duas. 50, 5 e assim por diante. Então, quais as notas apareceu mais vezes? Olha, tem aqui duas notas que apareceu 5 vezes. Essas notas são 50 e 20. Então, esse conjunto é bimodal, tá? Se ele é bimodal, por quê? Porque ele tem duas notas repetindo mais vezes, que é o 20 e 50. Agora, são 24 notas, ou alunos, que estão na mesma coisa, aí eu tenho, é par, eu tenho que achar os dois valores centrais. Ora, a metade seria 12. Então, eu tenho dois valores centrais, vai ficar 5 para um lado, 5 para o outro. Se eu for contar aqui, ó, tem 1, 2, 4, 7. 7. Com 5, 12. Então, 24 notas, ficou o 12 e o 13, vai ser 7, 50 mais 40, 90, dividido por 12, 45. Ficou aqui 11 notas de um lado, 11 notas de um outro, somou e dividiu por 2. Cadê? Voltando. Voltando. Eu coloquei a resposta aqui, ó. A letra B, bimodal, 20 ou 50, ou 20 e 50. A letra C, 50 mais 40, 90 dividido por 2, 45. Agora, nós vamos corrigir, vocês vão pegar a apostila para fazermos a correção das atividades. Nessa da página 144, observe o preço que Marcos pagou pelo litro do etanol em um posto durante alguns meses. Ora, eu tenho o preço de agosto foi R$ 2,82. Setembro, R$ 2,88. Outubro, R$ 2,85. Qual o preço médio do litro de etanol nesses meses? Aí, o que eu tenho que fazer? Somar os três valores e dividir por 3. Então, deu preço médio 2,85. Responda, sabendo que Marcos usou 120 litros de etanol por mês, responda em seu caderno. Quanto ele pagou em cada um desses meses? Aí nós vamos fazer agosto. Vou pegar o 2,82 e multiplicar por 120. Deu R$ 338,40. Depois, setembro, 2,88 vezes 120, R$ 345,80. E o outubro, 2,85 vezes 120, R$ 342. Em média, quantos reais ele pagou por mês? Aí a gente vai somar esses três resultados aqui, olha, e dividir por 3. Então, vamos somar, deu 1.026 dividido por 3,
R$ 342 por mês. No 2, Bruno trabalha com a venda de mudas de árvores frutíferas. Observe no gráfico a quantidade de mudas que ele vendeu em 5 dias. Então, está o gráfico, o título do gráfico, mudas de árvores vendidas em 5 dias. É um gráfico de barras. No gráfico de barras, a largura dos retângulos tem que ser iguais, o que mostra que a área desses retângulos são equivalentes, tá, gente? Na segunda-feira, foram vendidos 18 mudas, terça-feira, 26, na quarta, 21 mudas, quinta-feira, 18 e sexta, 15. Em que dia da semana Bruno vendeu mais mudas? O dia da semana foi terça-feira. E menos muda? Foi na sexta-feira. Agora, determine a média, a moda e a mediana de mudas vendidas nesses dias. A média. Nós vamos somar os valores que estão aqui em cima de cada barra e dividir pela quantidade de valores, que são 5. Então, deu 19,6. A moda tem um número que está se repetindo? Sim, o 18. Então, vai dar aqui 18. E a mediana? Ora, a gente tem que colocar esses números em ordem crescente ou decrescente e pegar o terceiro, que é o valor central, que são 5 dias. Então, a quantidade ímpar. O valor vai ser o quê? O 18, que é a mediana. Dúvida? Estão acertando? No exercício 3, o Museu de Arte de São Paulo, o MASP, localizado na cidade de São Paulo, recebeu 454.031 visitantes em 2017. Em média, quantos visitantes foram recebidos por mês? Então, nós temos aqui, ó. Eu quero saber por mês. Esse aqui é o total por ano. No ano tem 12 meses, então, para fazer a média, eu pego esse número de visitantes, divido por 12. Deu 37.835 habitantes, 916. Ainda tem uma barra aqui, porque é uma dízima periódica. Ora, só que visitantes, gente, a gente não põe número quebrado, são pessoas. Então, a gente arredonda esse número para um número acima. Então, foram recebidos, em média, 37.836 visitantes por mês. Esse segundo item a gente vai deixar, nós não vamos fazê-lo, não. Agora, o exercício 4. Observe em fatura, em parte da fatura, o consumo mensal de água na residência de Felipe. Então, está o talão de água, pegou esse valor aqui, que está meio invisível, colocou aqui em cima. Então, significa mês 1 é janeiro. Foi 18 metros cúbicos consumidos. Mês 2, fevereiro, 14 metros cúbicos. E assim por diante. Na letra A, quantos metros cúbicos de água foram consumidos na residência de Felipe
no ano de 2018. O que a gente tem que fazer aqui para achar quantos metros cúbicos? Quem pensou que a gente tem que somar esses valores, acertou. Então, pegou os valores daqui de baixo, fez o somatório, deu 228 metros cúbicos. Então, foram consumidos 228 metros cúbicos de água na residência de Felipe. Durante o quê? O ano. Em que mês houve o menor consumo de água? O menor consumo foi em fevereiro. E o maior consumo foi quando? Outubro, né? O 23 aqui, ó. Então, colocando a resposta, o menor consumo de água foi no mês 2 de 2018 e o maior consumo foi no mês 10 de 2018. Em seu caderno, organize um rol, em rol, o consumo de água dos meses apresentados e calcule mediana, moda e média. Primeiro vamos fazer a média. Olha, eu já tenho o somatório aqui, que é 228. Aí eu divido por 12, porque são 12 meses, eu tenho a média, que foi 19. Aí depois, para eu saber a moda, eu já coloquei aqui os valores, ó, em ordem crescente. Que número que repetiu mais? O 18 apareceu 3 vezes e o 20 também. Então, esses dois são o valor da moda. E da mediana? Como é 12, é um número par, eu vou contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Eu vou somar esses dois valores e dividir por 2, dá 19,5. Quando eu estava estudando ontem, tinha no jornal essa pergunta. Quanto dessas questões do Enem você é capaz de acertar? Estava falando sobre o Enem desse ano, o que está acontecendo, como que vai ser. Estava no UOL, na plataforma do UOL, em dia 22. Então, deu que era um assunto que a gente estava trabalhando. E eu trouxe duas dessas questões para vocês. O quadro abaixo apresenta a quantidade de um tipo de pão vendido em uma semana em uma padaria. Então, aqui está os dias da semana, todos os dias. E aqui a quantidade de pães vendidos. O dono da padaria decidiu que na semana seguinte, a produção diária desse tipo de pão seria igual ao número de pães vendidos no dia da semana em que tal quantidade foi a mais próxima da média das quantidades vendidas na semana. O dia da semana utilizado como referência para a quantidade de pães a serem produzidos diariamente foi. Então, o que a gente vai fazer? Está falando para a gente achar a média dos pães vendidos na semana. É a primeira coisa. Então, vocês vão pegar esses 7 valores, somar e dividir por 7. Está vendo aqui o somatório? Dividir por 7. Deu 1.484 dividido por 7. A média deu 212.
Ora, mas 212 não tem essa quantidade aqui na tabela. Mas falou o seguinte, é o dia da semana que tiver a média for mais próximo do que ele vendeu naquela semana. Então, o mais próximo é o 215. Então, foi na terça-feira. Tem mais um, é o último. A ingestão de sódio no Brasil, que já é normalmente alta, tende a atingir os níveis mais elevados índices no inverno, quando cresce o número de alimentos calóricos e condimentos. Mas o sal não é o vilão. Ele pode e deve ser consumido diariamente, salvo algumas restrições. Para uma pessoa saudável, o consumo máximo de sal, cloreto de sódio, não deve ultrapassar 6 gramas diárias, ou 2,4 gramas de sódio, considerando que o sal de cozinha é composto por 40% de sódio e 60% de cloro. Aí vem, considere uma pessoa saudável que no decorrer de 30 dias consuma 400 gramas de sal de cozinha. O consumo médio diário excede ao consumo máximo recomendado em... Ora, gente, falou que em 30 dias uma pessoa consome 450 gramas. 450 gramas é em 30 dias. Para eu saber um dia só, vou fazer a média. Então, vou dividir por 30, dá 15 gramas. 15 gramas é a quantidade de gramas por semana que consome de sal de cozinha. Mas, na realidade, poderíamos consumir só quanto? 6. Então, 15 menos 6 dá 9. 9 gramas. Então, excedeu 9 gramas. 9 gramas corresponde a que porcentagem? Então, gente, nós vamos fazer uma regrinha de 3. 6 gramas, 100%. E 9 gramas, X. Então, nós temos que 6 está para 9, assim como 10 está para X. Multiplicando cruzado, 6x é igual a 900. 900 dividido por 6 dá 150%. Portanto, é a letra A. Então, tchau, até a próxima aula. Fiquem com Deus.